dos atos de ofensa ao Estado Democrático de Direito, esses crimes podem ser culposos? Não. Só doloso. E quantas dessas pessoas... Eu não sei. Eu não consigo nem visualizar como é que a pessoa... Eu não sei. Como uma pessoa poderia participar disso de maneira culposa? Eu acredito que não teria essa possibilidade. Salvo pequenos enganos, até porque eu não sou conhecedor dessa lei. É uma lei nova, mas provavelmente ela só é um direito, ela só vai atingir as pessoas que realmente têm dolo. Quantas dessas pessoas que estavam lá tinha dolo? Entendeu? Tinha esse interesse, né, com essa finalidade aqui de atos antidemocráticos. Tem muitas pessoas que estavam ali pleiteando outras coisas. Então, ou seja, a falta de individualização das condutas coloca todo mundo. Volta aquela máxima, coloca todo mundo no mesmo cesto. Gente, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Tá? Né? Sem hipocrisia. Tá? Ali, meu querido professor Paulo Pacheco teria dito que ali foi um comportamento de manada. Pessoas translocadas, né? Quebrando tudo, tá? Eu acho que é uma explosão, né? Muitas. É uma explosão de sentimentos. Muitas com a intenção política, com o dolo, né? Com a intenção de fazer mesmo. Muitas levadas pelo aquele furor da baderna. Sim. Não estou dizendo que não sabia que estava quebrando. Mas estava quebrando sem querer atingir João ou Maria. Sim. Estava quebrando por quebrar. Quebrando pela simples... vontade de depreciar mesmo, de causar o prejuízo para o país, com que nós não concordamos, quero deixar bem claro aqui. Mas, como o Paulo falou, tem que saber, né? Temos que ter, no mínimo, como individualizar o que cada um fez. Aí entra essa questão aí. Quem fez querendo, sim, porque não tem culpa, né, Paulo? Eu acho culpa, assim... Cláudio, né, Paulo, eu vejo um cenário muito maior no nosso país, né? A gente nunca passou por uma situação, eu acho que essa é a próximo da verdade, que a gente nunca passou por um país tão polarizado, né, em termos de eleição. A gente passou por um presidente que teve ali seus erros e acertos e que errou muito na questão da pandemia. Eu me coloco sempre nessa posição, né, do erro da pandemia e dos erros que deflagraram ali com a questão da pandemia, mas a gente também está diante hoje de um presidente que passou também por um processo criminal, né, passou por todo aquela ideia política ali da Lava Jato, enfim, sem adentrar, porque seria um outro tópico aqui, mas o que um outro podcast. Mas que, na realidade, a gente viveu essas eleições ali de 50% de uma população de um lado e 50% da população de outro lado. E aí, qualquer que fosse o resultado, traria 50% de insatisfação para a população brasileira. Ponto, né? E chegar ali no dia 8 de janeiro e não justificando, pelo amor de Deus, porque eu não justifico mesmo, não justificando os atos de vandalismo, mas a gente acabava tendo uma população extremamente desgostosa, né, com tudo o que está acontecendo no país. Sem defesa, que não tem defesa para isso. Sim. E não estou dizendo aqui, né, mas que a gente teve isso é fato. Então, por um lado, a gente já teve a esquerda fazendo isso muito próximo dos atos, né, em momentos passados, a gente já teve isso. Então, não justificando, mas a gente chegou num momento de explosão no país, né, ali de atos realmente que vandalizaram o nosso centro, né, nosso centro político do país. Isso traz preocupação. E o que vai vir pela frente? Se a gente tem um STF que está legislando ali, né, para a área pública, para o direito público, dentro ali do direito penal, se a gente tem uma série de decretos que estão sendo assinados, uma série de legislações que estão sendo trazidas, que trazem preocupação, sim, não dá para a gente dizer que não traz preocupação. Quem atua nessa área criminal está sofrendo, né? Porque realmente você entrar numa audiência de custódia e o juiz te dizer
que ele não vai analisar o caso e vai remeter para o STF, Que audiência de custódia é essa? que audiência de custódia? Para Não que existe. serviu a audiência de Não existe custódia? essa audiência de Então, custódia. na realidade, não existiu audiência de custódia. Eles criaram a situação... E aí eu vou eles- recorrer para Só quem? só para falar que teve o devido processo legal. Exato. Só Mas pra que, falar assim, olha, que vamos devido chegar pra processo audiência de legal custódia é esse? E nesse Proforme. 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 É só para você entrar, o juiz dizer, não vou analisar, vai pro STF. Tá, aí a pergunta que não quer calar.